Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como foram de férias aí, tudo certo? Então, não sei se vocês ficaram sabendo, eu estive um pouquinho enfermo, né, nas férias e eu gostaria de deixar uma devocional para vocês aí que Deus, né, de alguma forma falou comigo nesse tempo aí que eu tive meio enfermo. Então, eu fiquei 4 dias internado e no momento que a gente está, digamos assim, fragilizado, né, a gente também começa a refletir sobre umas coisas. E eu lembrei de um versículo de Paulo que, quando ele estava passando por uma situação de fragilidade, ele escreveu lá que quando, né, se sentia fraco, ele era forte. Está lá em 2 Coríntios 12, 10. Né? E eu lembrei desse versículo assim na ideia de que quando eu estava ali hospitalizado, né, eu vi assim, né, e refleti como eu sou frágil, que eu preciso dos outros, precisava ali das enfermeiras, precisava do médico, né, precisava das pessoas intercedendo pela minha vida, né, e foi legal nesse tempo, eu recebi muitas mensagens de carinho, vídeos, né, os professores, né, direção, a coordenação, alguns alunos, né, mandaram vídeos, então muito legal, né? E isso vai fortalecendo a gente. Então, quando você se sentir fraco, eu acredito que Deus fala aí com você. Então, experimente isso, né? Uma situação que você está passando aí, né? Ore a Deus para Ele falar contigo, para usar pessoas para falar com você, e Ele vai se manifestar na tua vida, tá bom? Então, é isso. Que Deus te abençoe, né, nos abençoe nesse segundo bimestre aí, e que nossas aulas possam, além, né, de serem aulas aí de aprendizagem, né, de a gente aprender algo novo, que Deus também tenha lugar em nossas vidas para estar falando com a gente, tá bom? Então, nesse segundo bimestre, a gente vai começar falando sobre a Revolução Francesa. É um assunto bem importante historicamente, porque é um marco ali, aonde, né, os historiadores, né, marcam que é a passagem da idade moderna para a idade contemporânea. Como foi importante isso. E ainda a Revolução Francesa tem consequências para os nossos dias, não foi só no momento, mas para os nossos dias. Toda a organização aí política, administrativa, dos países, né, ainda tem a ver com a Revolução Francesa. E talvez você já ouviu falar sobre o lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, no melhor francês que vocês já ouviram, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então vamos lá estudar a Revolução Francesa? Vem comigo! Então vamos ver como estava a França um pouco antes aí da Revolução Francesa, começando com as questões políticas. Então, politicamente, a França era regida aí pelo monarca absoluto. No século XVIII ainda, né, a França era absolutista, a Inglaterra já tinha passado essa etapa. E o rei era o detentor, então, de todo o poder. Ele mandava e desmandava. Ele, então, decidia aí a religião do povo, ele tomava todas as decisões, até mesmo decisões inconstitucionais, porque ele, então, exercia ali, né, decretos, ordens reais, que alteravam até mesmo a forma das leis conforme ele necessitava da sua imposição, ok? Também em relação à questão administrativa, a França estava numa situação bem caótica. Por quê? Vários funcionários estavam ali porque tinham alguma relação com a nobreza. Não necessariamente eles tinham qualificação para estar ali, mas porque eles eram aí indicados pela nobreza com altos salários, né, e isso levava aí a onerar, né,
aí o Estado. E muito desperdício, né? E ao contrário da Inglaterra, que estava aí numa ascensão, digamos assim, em relação econômica e industrial, a França, pelo contrário, ainda estava aí com esse sistema arcaico. Até parece que a gente está falando do nosso Brasil, né, hoje em dia, aí, né, muita gente aí trabalhando por questões aí de padrinhamento ou indicados aí por políticos e por poderosos. Então, a França estava nesse estado, ok? Ok? A questão, então, econômica e financeira da França estava aí numa crise tremenda. Eles tinham há pouco se envolvido na Guerra dos 7 Anos, com o seu rei monarca absolutista Luís XV, e perdeu muito território para a Inglaterra, principalmente aí, né, as colônias, tanto na América, também na África e na Ásia, e ali quando, né, veio o Luís XVI, também se envolveu aí na guerra de independência lá nas colônias inglesas. Então, a França quis aí se meter ali na guerra, apoiando ali as colônias, pensando que isso ia ganhar alguma coisa, e ela entrou numa decadência mais profunda ainda. E ainda além disso, antes da Revolução Francesa, toda a Europa ali passou por um momento climático terrível, de longos invernos, e isso levou, né, a uma queda na produção. Então, digamos assim, a França já estava toda arrebentada economicamente, financeiramente, estava faltando até o alimento. E isso levou, né, a população cada vez mais a se revoltar. Também nós temos aí a questão de como a França ela se organizava socialmente. Então, se vocês talvez vocês lembrem aí, que a França ela estava ali organizada nessa pirâmide, né? Essa pirâmide ali aponta o rei lá em cima, mas daí tem os estados, né? Primeiro estado com o alto clero, o segundo estado com os nobres, e ali o terceiro estado todo o povão. Então, inclusive a burguesia estava ali, e o primeiro e segundo estado, né, compunham ali 2 a 5% da população, enquanto, né, o terceiro estado estava 95 a 98% da população. Então, isso também influenciou na Revolução Francesa, essa organização social. Também temos que lembrar o que? A influência das ideias aí, liberais, as ideias iluministas. Então, a divulgação dessas ideias liberais, os pensamentos aí de Locke, de Montesquieu, de Voltaire e de Rousseau. Obrigado aí pelo meu sotaque francês, né? Então, tudo isso contra o absolutismo e também as ideias, né, dos fisiocratas e de Adam Smith em relação ao formato aí do mercantilismo, e também a questão de que eles eram a favor da liberdade econômica. Então, a burguesia, influenciada por todos esses pensamentos, iniciou este movimento. Então, vamos ver aí o início da Revolução Francesa, ok? Em 1788, o Luís XVI convocou os Estados Gerais, então a Assembleia, composta pelos 3 estados que nós já vimos, uma Assembleia que fazia 100 anos que não se reunia. E ele estava ali em maus lençóis, uma crise financeira violenta, e ele fez então esse edital de convocação dessa reunião.
Mas um ano anteriormente a isso, a Assembleia dos Notáveis, que era só a nobreza e o clero, primeiro e segundo estado, já tinham se reunido para definir que eles não queriam pagar impostos, é claro, né? Tipo, estamos aqui de boa, ganhamos tudo, né? Não queremos fazer parte aí do pagamento dos gastos do rei. Outra coisa que aconteceu para se ter esta assembleia é o impasse sobre a votação que seria ali decretado nessa assembleia. Então, o terceiro estado sentia-se prejudicado. Por quê? Porque tinha duas ideias. Uma de um voto por estado. Então, claro que o terceiro estado ia se perdendo, porque primeiro e segundo estado sempre pensando neles, iam votar juntos, e o terceiro estado, né, não teria vez nesse tipo de votação. E a outra forma de votação seria por cabeça, que daí, claro, eles teriam mais chance porque eles eram maioria. Então, o terceiro estado começa a se rebelar. E aí a gente tem, digamos, o início da Revolução, ou das ideias que levariam à Revolução Francesa. Beleza? Nós vamos até aí por hoje, ok? Fazendo essa introdução à Revolução Francesa. E para vocês eu deixo um abraço, um beijo e vamos pensar agora um pouquinho, fazer as atividades. Vamos lá? Algumas atividades, então, exercício 1 da página 6, exercícios 2 a 5 das páginas 8 e 9 e exercícios 6 e 7 da página 12, ok? Vamos então exercitar a cabeça aí, beleza? Um grande beijo, estou morrendo de saudade, tá bom? E se vocês precisarem de algo, me escrevam, entrem em contato, né? Participe da aula online, beleza? E até breve. Beijo do professor para vocês.